Irmãos, hoje é um culto especial, um culto voltado para a família. E eu quero, sem delongas, convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Josué, no capítulo número 24. E à medida que Deus dava o tema e a gente foi se aprofundando ao tema, nós chegamos a um problema. Qual é o problema, pastor? Eu vou ter que dividir esta mensagem em pelo menos mais uma parte ou duas. Então, já aviso aos navegantes, depois para nós colocarmos até no nosso aplicativo. E novamente eu convido você que ainda não baixou o nosso aplicativo, lá na Play Store, Google Store e Companhia Limitada, você vai digitar lá PIB Cidrolândia e você vai encontrar um íconezinho lá do InChurch, que é o nosso aplicativo. Lá você vai encontrar devocionais, as devocionais da torre, você vai encontrar as mensagens, aqueles que pertencem aos pequenos grupos multiplicadores, vai encontrar também os estudos. Então, se você não baixou, faça-o. Mas Josué, capítulo número 24, a partir do verso de número 14 e o verso de número 15. Antes de eu ler, deixa eu apenas dar um panorama aqui rapidamente. Vocês sabem que Josué é aquele que vai ser levantado por Deus para executar então a conquista ou tomar posse da herança que Deus então havia concedido ao povo. Ele é o sucessor de Moisés. Moisés não pode adentrar a terra prometida, porque embora tenha sido muito manso em inúmeras situações em relação ao povo de Israel, embora tenha tido, como eu brinquei aqui na terça-feira na reunião dos homens, a petulância de chegar a Deus e dizer: Senhor, se o Senhor não perdoar o povo, risca o meu nome do livro da vida, como diria o bom nordestino, cabra macho, porque realmente Deus iria novamente zerar o jogo. E Moisés fala: não, Senhor Deus, ele intercede, ele clama, e Deus atende o pedido de Moisés. Josué viu tudo isso, todas essas situações, e ele tem medo em relação a essa liderança agora que Deus está concedendo a ele. Como você afirma isso? É só você anotar ali, ou verificar, quantas vezes Deus fala com Josué, logo no primeiro capítulo: não temas, nem te atemorize, seja forte, seja corajoso. Por quê? Josué está com medo. Ele viu aquilo que o povo fez com Moisés, e agora é a vez dele então liderar aquele povo, aquelas conquistas. Deus realmente vai cumprir a sua promessa de estar com Josué em toda a sua trajetória, e ele vai ter muito êxito em tudo que ele virá fazer e realizar. Mas ele chega no final já quase da sua vida, o povo já havia conquistado inúmeras terras, conquistado inúmeros povos, embora a palavra de Deus seja clara em dizer que eles só não ampliaram o território deles, porque eles não quiseram. Aquela questão do acomodar-se: não, tá bom aqui, para que guerrear mais, para que... Porque enquanto eles estivessem avançando, Deus estaria concedendo, Deus daria dando a eles a terra, que, como nós já dissemos, e a Bíblia declara, era a herança deles. E aí Josué chama todo mundo, e aí ele faz esta declaração. Verso 14: portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que os seus antepassados serviam, quando viviam além do Eufrates no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Façam uma opção. Escolherão servir os deuses aos quais os antepassados serviam além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam?
Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Por enquanto, até aqui, feche os olhos mais uma vez e vamos orar. Pai, nós novamente colocamos, ó Deus, o nosso coração nas tuas mãos. Nós te pedimos o teu cuidado, nós te pedimos que o teu Espírito Santo ministre sobre as nossas vidas. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor amplie o nosso entendimento, ó Deus, para a realidade vil em que nós estamos vivendo e sobre as ações e atitudes que devemos, como povo do Senhor, tomar. As decisões que nós devemos tomar. Ó Pai, dirija-nos, é o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Josué é muito claro e muito enfático. Olha, vocês têm que fazer uma opção. Ou vocês se livram de todos os deuses aos quais vocês serviram. E aqui eu puxo uma frase de Calvino, João Calvino, quando ele declara que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós somos muito hábeis em criar ídolos, em criar objetos de adoração. Tanto que o único elemento, objeto, que o próprio Senhor Jesus vai considerar equivalente a um Deus, entre aspas, é Mamon, que era o Deus da prosperidade ou Deus do dinheiro, mostrando que até o dinheiro é capaz de fazer com que você adore a ele, menos ao Senhor. Josué está dizendo, olha, vocês têm que tomar uma posição. Não dá para ficar andando em cima do muro. Ou vocês são uma coisa, ou vocês são outra. Ou vocês amam a Deus, ou vocês não amam. Ou vocês escolhem viver nele, por ele e para ele, ou vocês escolhem viver as suas vidas em decorrência ao modo em que vocês viviam, da maneira como vocês viviam. Porque a família, ela é fundamental. E a maneira como nós direcionamos a nossa família também o é. Como a conduzimos, sobre que valores nós construímos as bases desse relacionamento, que implicam tanto no relacionamento conjugal, homem e mulher, quanto no relacionamento voltado para pais e filhos, filhos para com os pais, e consequentemente com a sociedade. Porque parte daquilo que os seus filhos, ou que nós somos diante da sociedade, ele parte daquilo que nós somos dentro das nossas casas, do que nós aprendemos, quais valores adquirimos, quais comportamentos nós desenvolvemos. Porque como seres humanos, nós nos desenvolvemos, crescemos através de observação e reprodução. Analisamos algo e reproduzimos. Vemos algo e fazemos igual. Muitas vezes inconscientes, outras conscientes. Tanto que o reflexo, muitas vezes, dos xingamentos que as crianças têm nos seus ambientes escolares, é fruto daquilo que elas vivenciam dentro das suas casas. Elas reproduzem aquilo que elas vivenciam. Elas falam daquilo que elas ouvem. Quando nós falamos sobre família, nos dias de hoje, realmente é mexer no vespeiro. Porque você tem mídias, redes sociais, excesso de trabalho, estresse, que são apenas alguns dos fatores que interferem na família ou na harmonia da família. Você tem problemas de barreiras relacionais que precisam ser superadas diariamente. A Gabi falou muito bem no sentido de casamento, relacionamento conjugal, é vencer etapas a todo tempo, vencer barreiras a todo tempo. São problemas, são superações, as dificuldades em expressar amor, respeito e intimidade um ao outro. Grande parte dos problemas conjugais, embora as pessoas não anotem ou não identifiquem,
começa quando perde-se a admiração, que consequentemente perde-se o respeito, que consequentemente vai ou se esvai o amor. O amor, ele baseia-se, ou ele pauta-se no respeito, que pauta-se na admiração por quem a pessoa é. Lares destruídos pelo divórcio, pais ausentes, sem autoridade sobre filhos. Além de toda essa problemática, a banalização da família e a sua essência tem sido contestada como uma força-tarefa contrária aos padrões e princípios estabelecidos por Deus. Não é isso que nós temos visto? A família pode ser qualquer coisa, mas dizer que uma família é homem, mulher e seus filhos já está errado. Daqui a pouco vão dizer que família pode ser qualquer agrupamento de pessoas que tenham os seus pets, seus filhos pets. Não é? Nós já temos até essa nomenclatura nos dias de hoje, o pais de pets. Eu não tenho filhos biológicos, mas eu tenho pets, que são como os meus filhos. Tati e eu, sem querer, uma vez nós participamos de um aniversário de um cachorro. Nós fomos convidados por um casal de amigos, a gente vai fazer um aniversário lá em casa tal, e a gente nunca imaginou, deve ser de alguém, de algum parente, alguma coisa. Nós chegamos lá e tinha churrasco, tinha bolo para a Vidinha, que era a cachorra. Essa é a realidade do mundo que nós estamos vivendo. Eu ia fazer um trocadilho aqui, falar da realidade do mundo cão, mas, enfim. Esses são parte dos desafios que nós, como família, temos que enfrentar. No Salmo 127, verso 1, a palavra do Senhor é muito clara. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Qualquer problema, qualquer desafio que não for ou não tiver Cristo como o seu construtor, como o seu edificador de um lar firme, irá ruir. Porque os problemas são inúmeros. Precisamos deixar que o Senhor seja o centro dos nossos lares e das nossas famílias, porque os tempos são difíceis. Eu vou dar apenas algum exemplo aqui, daquilo, por exemplo, que o apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 1 ao verso 4. Paulo chama Timóteo ali e fala: Timóteo, sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Dando um extrato da realidade a qual sobreviria sobre a humanidade. E quando você começa a destrinchar o que Paulo está dizendo, nós começamos a analisar dizendo: opa, será que não é esse tempo? Porque todas essas qualificações nós encontramos nos tempos em que vivemos. Os lares estão sofrendo problemas, porque eles estão sendo atacados de todos os lados. E se você não colocar de fato a palavra de Deus como o centro da sua vida, do seu coração, e conduzir a sua família debaixo dessas diretrizes, você vai ter problemas. O chamado de Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 12, no verso 1 e 2, é justamente para que nós não nos permitamos nos amoldar ao sistema desse mundo, aos esquemas desse mundo, mas que nós realmente tenhamos um direcionamento claro daquilo que Deus espera de cada um de nós. Amados, nós temos problemas reais na família. E eu quero, como eu disse no início, trabalhar essa primeira parte com perigos, com problemas reais que estão acontecendo nas nossas casas. E não apenas nas nossas casas, na igreja muitas vezes, nas escolas, dentro dos lares.
E o primeiro problema que eu quero destacar chama-se crise de ordem sexual. Há 2 meses atrás, o portal G1 trouxe uma notícia, e eu quero que você preste atenção. Um boletim epidemiológico, divulgado pelo Ministério da Saúde nessa quinta-feira, 18 de maio de 2023, aponta que 202 mil casos, 948 de violência sexual contra crianças e adolescentes foram notificados em 7 anos, de 2015 a 2021. Vá observando os pequenos detalhes. A consideração de epidemia, casos que foram notificados, são quase 80 casos por dia. Segundo o documento divulgado pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 83.571, ou 41% dos casos de violência foram contra crianças de 0 a 9 anos, e 119.377, ou 58,8%, praticados contra adolescentes de 10 a 19 anos. Por que eu digo, preste bem atenção nas entrelinhas? Porque enquanto há 202 mil casos notificados, geralmente há o quíntuplo não registrado. Porque esses abusos muitas vezes são cometidos por pais, por padrastos, por irmãos e parentes próximos, tios, que destroem a identidade das pessoas aos quais elas estão a atacar. É importante, como pais, nós falemos abertamente aos nossos filhos a respeito do que é abuso. Abuso físico. O que é abuso físico? Ele é caracterizado pelo contato corporal que visa infligir dor e sofrimento à vítima. Ou, num bom português, crianças que são violentamente espancadas. E que acontecem. E que muitas vezes sabemos do que acontece e achamos que isso não tem nada a ver conosco. Abuso sexual. O abuso sexual é qualquer ato que envolve contato, toque, conduta sexual, sem o consentimento da outra pessoa, como no caso de estupro, tentativa de estupro, carícias sexuais, relações sexuais, utilizando meios emocionais ou agressões físicas, sem que exista consentimento. Pessoas que abusam da confiança para violentarem outras. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Como eu já disse, acontece com padrastos que abusam de enteados, acontece com pais que violentam filhas, irmãos, acontece com professores. Há pouco mais de 2 semanas atrás, os professores da rede estadual tiveram que assinar um termo de ciência, porque estava explodindo casos de assédio sexual de professores em relação a alunos, de alunos relacionados a professores. Tivemos que assinar para dizer, olha, para termos a ciência, os professores terem a ciência do crime que pode estar acontecendo. Muitas vezes, pastores, diáconos, professores de escola dominical. E o problema é que a situação ela acontece. Quantos casos na escola nós não ouvimos situações tristes como essa? E que infligem dor psicológica à vida da criança, atingem a identidade da criança. E que muitas vezes Satanás encontra uma brecha, porque daí a pessoa fica com receio, com medo de falar, de abrir o que está acontecendo. E acaba tendo a sua identidade completamente distorcida. Por isso, se você identifica algum tipo de comportamento como esse, busque pessoas centradas, busque pessoas de confiança e abra o seu coração.
Porque Tiago vai dizer que a cura começa quando nós confessamos nossos pecados, quando nós abrimos o nosso coração. Abuso psicológico, quando ele acontece, ou quando é chamado de abuso psicológico, é quando há um conjunto de atitudes e palavras, quando o objetivo é ferir outra pessoa emocionalmente. Quem as comete, as faz geralmente motivadas pela necessidade de controle do outro. Já as vítimas, ao passarem por esse tipo de abuso, sentem-se mal, e ela não se sente bem consigo mesma, como se apenas conseguisse validar as suas qualidades através do sofrimento alheio. A diminuição, você não é isso, você não presta, eu não te amo, eu não... Mas por que essa questão de abusos tem acontecido e crescido ultimamente? Vou te dar apenas uma pontinha do iceberg, do problema. O avanço da pornografia está intimamente ligado à evolução tecnológica das mídias. E em boa parte do mundo, na pré-internet, ou na era pré-internet, o material sexual mais amplamente disponível consistia de revistas com nudez, quase sempre femininas, e fitas VHS alugadas em videolocadoras, ambas com restrição de comercialização para menores de 18 anos. A chegada da web mudou o jogo. O aumento da velocidade banda larga no mundo a partir do fim dos anos 2000 e a polarização dos smartphones impulsionaram a quantidade e a variedade de pornô consumido, além de ter tornado mais fácil o acesso ao conteúdo. O problema da pornografia é que ela dessensibiliza a pessoa. Ela começa como se fosse uma droga. Eu vou fumar o meu beck, eu vou para uma cocaína, e daqui a pouco eu estou indo para coisas mais fortes. Eu começo com uma nudez, eu começo com uma coisa mais forte, eu vou observar outras coisas, e ela vai se dessensibilizando, a ponto de encontrar a outra pessoa, seja um adulto, seja uma criança, como uma mera vítima. A palavra de Deus em Mateus 6, 22, 23 diz assim, olha, os olhos são a candeia do corpo, e se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Jesus está dizendo, cuidado com o que você olha. Cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você recebe nos grupos de amigos de WhatsApp. Os seus olhos são a candeia do seu corpo. Se eles forem bons, o seu corpo, aquilo que você vai fazer será bom. Mas se os seus olhos forem maus, as suas atitudes serão relacionadas e correlacionadas ao que você vê. Lembra do que eu disse? A criança, ela aprende por observação e reprodução. Mas esse processo não cessa, não para. A segunda questão, o segundo problema, é a instabilidade do sistema de valores. Toda a sociedade humana se baseia no sistema de valores. Ele funciona como um padrão de julgamento do comportamento do homem na sociedade. E por muitos séculos, os sistemas de valores do mundo civilizado permaneceram estáveis e serviam de norma para o comportamento social do homem. Hoje, porém, existe uma crise na sociedade com relação a princípios normativos da conduta humana. Tudo se relativizou e cada ser humano, em sua singularidade, busca a sua verdade e a define quanto ao seu comportamento. E sem perceber, fazem deuses à sua imagem e semelhança servindo-os. A relativização dos valores. É o que nós estamos enfrentando. Quantos pais aqui já não ouviram dos seus filhos, o que é certo para você não é certo para mim, porque essa é a sua visão, essa é a sua verdade, não é a minha verdade. No ambiente de trabalho, isso é o que você crê, isso não tem a ver comigo, porque isso aí é relativo. Deus estabeleceu princípios morais, fundamentos firmes. Quando Deus dá a lei, quando Deus coloca a cerca,
Não é porque Deus é malvado, porque Deus não tem o que fazer da vida, porque Deus realmente quer nos limitar ao bem-estar. Não, quando Deus coloca a cerca, é porque Ele sabe que passá-la trará problemas. Passar a cerca trará consequências graves e sérias. Deus, Ele coloca um padrão de conduta. Só que muitas vezes nós estamos a relativizar, e inconscientemente, nós adultos estamos muitas vezes passando isso aos nossos filhos. A relativização das coisas sagradas, a relativização daquilo que é o caminho, daquilo que são os fundamentos que nós devemos como cristãos seguir, da importância de meditar na palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de cultuar ao Senhor. Nós vamos simplesmente relativizando tudo. Amado irmão, você, talvez não, mas alguns talvez ainda fiquem abismados, como você encontra de tudo hoje, vindo até mesmo de alguns pastores, pregadores. Eu tentei já sair algumas vezes, mas o administrador do grupo não me deixa. É um amigo meu e enfim. Mas eu observei que as pessoas mais vis, ou um conjunto das pessoas mais vis, se encontram naquelas que muitas vezes frequentaram a igreja. Às vezes fizeram um seminário teológico e hoje se desviaram completamente e fazem questão de postar fotos com bebidas, não é, de relativizar a moral, a palavra. Nós estamos vivendo uma instabilidade de valores. A lei de Deus nos deixa com as mãos sobre a boca e a face no pó, e isso nós não gostamos. A palavra de Deus, ela vai justamente em seu senso de moral, de justiça, em sua lei, vai nos mostrar exatamente, olha, você precisa se prostrar, você precisa se quebrantar, você precisa reconhecer que você é pó. Nós não somos nada, o que nós temos vem do Senhor, é Ele quem nos concede, é Ele quem nos dá. Mas passamos a confiar e a divagar e a dirigir as nossas vidas em nossa própria lei, na nossa própria Constituição. Vivemos um problema sério, grave no nosso país agora, porque os nossos juízes, justamente isso, cada um tem uma Constituição. Mas isso é reflexo da sociedade em que nós estamos vivendo, onde cada um tem a sua aplicabilidade da lei, a aplicabilidade da palavra de Deus. Romanos 3,10 vai assim declarar: se assim for, temos confiado em nossa justiça própria para ir para o céu. O contexto que Paulo está dizendo, olha, vocês estão achando que porque vocês são judeus, vocês merecem alguma coisa diferente? Porque eu cumpro os mandamentos, vocês merecem alguma coisa diferente? Não! A salvação era tão somente pela graça, ponto final. Por melhor que uma pessoa possa ser, amado irmão, se ela não nasceu de novo, ela vai se perder na eternidade. Temos um problema sério de crise sexual, temos um problema sério que envolve justamente a instabilidade dos valores em que nós estamos vivendo, como sociedade, onde o errado é certo, onde o certo é errado. E não se assuste, daqui a pouco está chegando já o tempo que você ser cristão de verdade, obedecendo a palavra de Deus, você vai ser taxado de lunático, maluco, de revolucionário, de tantas outras coisas. E você vai ver, muitas vezes, seus parentes lá torcendo para você, apedreja ele, mata ele, porque realmente merece, olha o que está dizendo.
Esse é o meio em que você e eu estamos, que a sua família, a minha família está, que os seus filhos, os meus filhos estão. Terceiro e último, educação hedonista versus a educação para a vida responsável. Nós estamos vivendo tempos do prazer pelo prazer. Tudo que me dá prazer, tudo que é bom para mim, então eu vou fazer. Se algo não me dá prazer, não me estimula, não me ajuda a cumprir aquela tarefa, então eu não faço. Porque tudo tem que gerar em mim algum tipo de sentimento, algum tipo de atração. A disciplina da família, em grande parte, uma decorrência do próprio grau de maturidade emocional dos pais. Se não há ordem e disciplina na família, como que você pode querer ter uma família disciplinada? O que os filhos fazem na escola, como eu disse, no trabalho, na sociedade em geral, é em grande parte reflexo da experiência doméstica que nós fazemos, a não ser que no processo tivéssemos ou tenhamos encontrado Cristo no meio do caminho, e Ele então tenha mudado a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ser. A maneira como a criança aprende a se portar no lar durante os anos formativos das estruturas de sua personalidade, o marcará de modo indelével e determinará em grande parte seu comportamento na sociedade e a sua própria visão ou cosmovisão de percepção da vida. Ela vai olhar a sociedade com a primeira lente da sua casa. Se minha casa busca ao Senhor, se a minha casa tem alegria, tem as suas lutas, os seus perrengues, as suas dificuldades, mas a união, se na minha casa ela encontra aceitação, se na minha casa ela encontra justamente uma família disposta, predisposta a mudar, a se disciplinar, a alcançar metas. Ele não pensa que a criança ela vai aprender as coisas tudo sozinho. Infelizmente, temos algumas questões, algumas proposições que estão mais enraizadas na nossa sociedade, no nosso meio do que você imagina. Vou te dar apenas um exemplo. O filósofo Jean-Jacques Rousseau, talvez você já tenha ouvido falar desse camarada, na faculdade, na universidade. Você não tem como sair dela sem você passar por esse cidadão. Ele basicamente, humanista, diz o seguinte: o homem é essencialmente bom, porque tudo que procede das mãos do Criador é perfeito. É a sociedade que o corrompe. No primeiro momento você acha, não, Rousseau está certo, né? O homem só nasce perfeito. Senão por um detalhe. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é capaz de você ir até uma mina e encontrar, obrigado pastor, e encontrar um diamante já lapidado, bonitinho, que vai caber no seu anel ali? É óbvio que não. Porque primeiro você tem que minerar, você tem que extrair, tem que lapidar, para que aquele diamante, então bruto, se torne algo realmente trabalhado. E aumente o seu valor. O que isso tem a ver com Rousseau? Toda criança, ela precisa ser moldada, toda criança precisa ser trabalhada, ela precisa ser disciplinada. Ela precisa ter tempo para estudo, ela precisa ter tempo para se alimentar, tempo para se exercitar, tempo para brincar, ela precisa de disciplina. E qual é o problema na afirmação de Rousseau? Eu vou te dar o contraponto bíblico. Salmo 51, do verso 5 a 10. Davi vai dizer: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi está dizendo, olha, nós fomos concebidos em pecado.
Todos nós herdamos a natureza adâmica. Por mais que na junção do seu pai e da sua mãe você tenha herdado os genes característicos de cada um deles, a personalidade do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu tio, não é? Mas você tem um elemento que conspira, chamado pecado. A criança não irá de bom grado fazer aquilo que você está pedindo para ela fazer. Ela não irá de bom grado estudar a Bíblia, orar. Meu filho, vai para a escola. Mãe, eu vou. Cadê minha mochila? Eu vou acordar cedo, mais cedo, porque eu amo a escola. Eu amo fazer prova, eu amo. Não é. Há um elemento que modifica o ser. E que nós não levamos em consideração. Nós estamos vivendo uma geração do prazer. Nós nos esquecemos que homens e mulheres são forjados na disciplina. Homens e mulheres são forjados na necessidade de fazer, de mudar, de acontecer. Não se alcança nada sem esforço, não se alcança nada sem muitas vezes o sofrimento. E a mensagem que o mundo tem passado é: não, você pode, você consegue. Se você não consegue, a sociedade é devedora de você, ou para você. Por mais problemas que você e eu tenhamos, ou da forma como nós venhamos a nascer, somos plenamente responsáveis pelas atitudes que nós tomamos, pelas escolhas que nós fazemos. Você não consegue mudar o outro. Você pode avisar, você pode alertar, você pode tentar direcionar, mas para o fim, tudo que ela irá fazer é pautada na sua própria volição, na sua própria vontade. Mas como pais, nós precisamos dar o caminho. Nós precisamos erigir ali os elementos que vão disciplinar a vida deles, para que eles possam crescer, se desenvolver. Amados irmãos, proteja a sua família. Porque o mundo está vindo, tentando destruir a identidade deles. As situações de abuso são reais. Proteja a sua família, porque estamos vivendo um período de instabilidade de valores. Certo ou errado hoje, para muitos é uma questão meramente relativa. Cuidado com a educação que nós estamos vivendo nos dias de hoje, que tudo tem que ser feito porque dá prazer, não. Você trabalha, muitos de nós trabalhamos porque gostamos daquilo que nós fazemos, mas muitos trabalham porque sabem que no início do mês tem boleto para pagar. Então, se não correr, não paga o boleto. Se você não for disciplinado, não levantar, não ir atrás, e as crianças precisam aprender a ser responsáveis. Mas, rapidamente, partindo para a conclusão, por que o mundo, a sociedade está vindo tão fortemente em relação aos nossos filhos e às crianças? Não vou entrar nos pormenores, mas já temos algumas décadas que a neurociência tem permeado hoje inúmeras áreas do conhecimento. Depois de conseguirem fazer ali uma tomografia cerebral e acompanhar a forma como o cérebro reage, a forma da plasticidade, como os neurônios e as sinapses, então fazem a comunicação entre elas, como os hemisférios se interligam. Novamente, só reforçou aquilo que nós aprendíamos com os nossos avós. O cérebro da criança, ele realmente tem uma quantidade muito acima do normal na fase adulta, aonde ela está realmente absorvendo todo e qualquer fundamento, toda e qualquer lição, só que sem barreiras, sem os limites,
porque isso está sendo construído. É por isso que o mundo tem se voltado em certas atitudes em relação aos nossos filhos, às nossas crianças. Porque elas estão vendo, estão absorvendo aquilo, mas elas não têm defesa contra aquilo. E o único método, a única forma é a disciplina. A única forma é realmente pais presentes, pais que assumam realmente a responsabilidade do cuidado, pais que assumam a responsabilidade em realmente ensinar a palavra de Deus, pais que realmente assumam o compromisso de serem aqueles que estão a conduzir os seus filhos em um discipulado real. A gente precisa parar com essa terceirização que nós estamos vivendo. Provérbios 22:6 vai declarar: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina. Não terceirize. Não terceirize. Terei muito mais coisas aqui para dizer, mas realmente o nosso tempo já está extremamente avançado. O que isso tem a ver com Josué? Tudo. Escolham a quem eu vou seguir. Escolham qual vai ser os critérios que você irá adotar para levar a sua família aos pés de Cristo? Quais serão os critérios que você vai levar para que realmente os seus filhos estejam debaixo dos cuidados do Senhor? Quais serão as formas que você irá buscar para poder cuidar e proteger dos seus filhos diante de atrocidades reais? Diante de traumas reais. Você e eu fomos chamados para cuidar da nossa família. Você e eu fomos chamados para impactar esse mundo. A igreja é a última barreira em relação aos seus valores e princípios morais. O lado bom é que Jesus declarou que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas a gente precisa caminhar e entender: a luta é real, a luta é verdadeira. Abusos são reais, irmãos, e eles são tristes. A situação da inversão de valores, ela é real. E ela é triste. Crianças indisciplinadas, é a natureza dela, é transtorno, não é opositor, desafiador. Eu não tenho tempo para entrar nessa questão. Mas grande parte do TOD nasce em casa. Quem vocês escolhem? Josué assume um compromisso: eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. E aí o povo reage: nós também, nós também. E aí Deus, que não é bobo nem nada, usa Josué e fala: ok, só que tem um pequeno detalhe. Vocês mesmos estão carimbando, estão assinando o termo. Vocês vão servir ao Senhor. Vocês estão assinando o contrato que vai ser exposto. Feche seus olhos, vamos orar. Às vezes algumas palavras são duras, Deus. E sinceramente eu não gostaria de ser o portador delas. Mas nós estamos aqui, Deus, como igreja. Nós precisamos, Senhor Deus, abrir os nossos olhos
a situação que está acontecendo. São problemas reais. São ideologias, inúmeros ensinos que tentam, Senhor Deus, desconstruir a identidade das nossas crianças, dos nossos filhos. E como pais, nós precisamos, ó Deus, entender que precisamos orar e orar muito por eles. Que nós precisamos pagar o preço, Senhor Deus, de colocá-los dia após dia aos pés da cruz de Cristo. Que precisamos, Senhor, realmente colocar a nossa boca no pó e pedir, Senhor, cuida do meu lar, cuida da minha família. Aos abusados, ó Deus, nessa sociedade vil, restaura o coração de cada um deles. Não permita, Senhor Deus, que Satanás, ó Deus, roube a identidade de cada um deles. Não permita que Satanás, Senhor Deus, roube a alegria do coração de cada um deles. Queremos um Deus que pode fazer nova todas as coisas. Por isso, Senhor Deus, tenha misericórdia. Nos dê discernimento para ensinar o que é certo, o que é justo, o que é moral. E nos ajude também, Senhor, a educar, a disciplinar os nossos filhos, a trazê-los, ó Deus, para a Tua casa. A responsabilidade é nossa, enquanto viverem debaixo do nosso teto. Ó Deus, concede autoridade. Autoridade é esta, Deus, que muitos perderam, para serem, ó Deus, os sacerdotes do lar. Protege as nossas casas. Protege as nossas famílias. Em nome de Jesus, Pai, protege. É o que nós pedimos em Cristo Jesus. Amém.